agora o Vida Sustentável, o programa que te convida a refletir e a agir também na construção de um mundo melhor e mais justo para se viver. A capital piauiense é conhecida pelo calor extremo, mas essa condição desfavorável tem levado a cidade também a ser reconhecida por iniciativas que têm como foco a adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Uma pesquisa recente, apoiada pelo Fundo de População das Nações Unidas, levantou de forma inédita o impacto desse aquecimento na saúde de mulheres grávidas. O trabalho tem gerado resultados positivos. Teresina acaba de fechar um novo acordo com o organismo internacional para o desenvolvimento de novas ações. Mais do que isso, levou a nossa capital a ser escolhida para integrar um grupo que reúne cidades em vários continentes com um importante objetivo: colaborar com a criação de uma ferramenta de inteligência artificial que deve ajudar na busca da adaptação ao calor. A C40 é uma rede de cidades que trabalham juntas em combate às mudanças climáticas. E dentro desse nosso escopo de trabalho, cada vez mais o calor tem se tornado uma das principais ameaças de nossas cidades. E é pensando nisso que nós, junto com a IBM, estamos desenvolvendo uma ferramenta web gratuita para que as cidades possam conseguir entender essa realidade e transformar isso em ações e planejamento climático. A gente conta com o apoio nesse desenvolvimento da JCOM, que é o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, que é um parceiro central para que a gente possa expandir para além da cidade C40, além da GEL, que é o Group on Earth Observations, que é um parceiro técnico especificamente para esse tema de calor. A ferramenta é uma ideia inovadora a partir de um pacto global que vai permitir a análise de risco de calor e vai permitir também que o poder público, a partir dessa informação, possa desenvolver soluções de adaptação diante desse novo cenário que a gente se encontra. Como que Teresina entrou nesse contexto? Então, Teresina foi escolhida pela própria IBM, que é uma das patrocinadoras dessa ferramenta, para que possa ser uma das co-criadoras dessa solução que vai impactar os governos de todo o planeta. Então, Teresina foi escolhida diante da sua experiência, diante da sua expertise. Vale lembrar que Teresina foi premiada no ano de 2024, a partir de uma concorrência global, um desafio lançado pelas Nações Unidas. E esse desafio, vencido por Teresina, trabalhou como tema principal o impacto do calor extremo na saúde da mulher. Teresina fez aquele recorte com a mulher grávida. Então, essa repercussão internacional permitiu que Teresina fosse escolhida por esse consórcio para ser uma das cidades co-criadoras dessa solução. A gente vai contar com 11 cidades, 3 na Índia, uma em Serra Leoa e 7 no Brasil. São elas Salvador e Cáceres, São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Coxim e agora Teresina, e que a gente fica muito feliz de poder contar com Teresina no desenvolvimento dessa ferramenta. Foi uma cidade que nos foi apresentada pela Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, em que a FNP já compartilhou que Teresina era a principal liderança no tema de calor em escala nacional, em que ela não poderia ficar de fora dessa ferramenta. Então a gente fez o convite, a cidade aceitou, e a gente fica muito feliz agora com a entrada de Teresina. Então, Teresina, nesse primeiro momento, participa de um grupo seleto e tem a honra de poder contribuir com o resto do mundo na cocriação de uma ferramenta que, de fato, venha a atender os governos, atender a nossa população diante desse cenário tão complexo. Ou seja, qual vai ser o papel da cidade de Teresina dentro desse processo? Teresina vai ser uma das protagonistas na criação dessa solução. E como protagonista, Teresina vai ser uma das primeiras cidades atendidas pela solução. A solução ela vai ser testada aqui, como vai ser testada nas cidades pioneiras que estão apoiando o projeto ao redor do mundo. Então, nesse sentido, Teresina certamente vai ser uma das principais lideranças técnicas do projeto, principalmente na relação entre calor e saúde pública, E um dos grandes símbolos disso é a pesquisa que a cidade liderou junto com a ONU em conseguir identificar o perigo, e o impacto do calor na saúde da mulher grávida, e isso sem dúvida vai ser uma inspiração para que a gente consiga inserir dentro da ferramenta. A pesquisa ela revela o perfil daquela pessoa mais atingida, ou o perfil da mulher mais atingida pelo calor extremo aqui da capital.
Então nós sabíamos que a mulher grávida, ela recebia uma forte influência do calor ao longo da sua gestação. Não tínhamos ideia de como, do quanto e de como o poder público a atendia, e do perfil dessa mulher. Hoje nós sabemos que é uma mulher preta, parda, é uma mulher que se desloca basicamente a pé, ou seja, uma mulher que sofre grande influência da radiação solar, é uma mulher que infelizmente tem pouca informação no que tange a estratégias de fato de adaptação e o quanto que o calor pode impactar na sua gestação, na sua saúde. É uma mulher que se utiliza, em sua grande maioria, do banho para se refrescar nos dias de maior calor. Às vezes a gente imagina, né, que ela tem acesso a um ventilador e muitas vezes não tem. Não tem. Precisamos entender que muitos de nós somos pessoas privilegiadas. Precisamos entender que a grande maioria, que muitas vezes está fora do nosso radar, fora do nosso campo de visão, são pessoas que sequer possuem um instrumento simples, né, para o resfriamento nesse período mais quente. Nem um aparelho de ar-condicionado. Não, a gente não fala nem de um ar-condicionado, né? Muitas vezes não possui um aparelho, né, para fazer ali uma ventilação. Então recorrem ao banho. Mas e o custo do banho? O custo da água, para além do custo de energia? Reclamaram muito também de espaços a menos, espaços como esse aqui na cidade, espaços que possam oferecer ali uma ventilação maior e melhor, um espaço arborizado. Isso nos foi relatado na pesquisa. Elas disseram: se eu tivesse uma praça, se eu tivesse um parque próximo da minha casa, eu não recorreria somente ao banho. Eu poderia, no final da tarde, caminhar, poderia procurar um espaço de convivência para conversar, para brincar com as minhas crianças, para poder fugir do impacto, fugir desse ambiente extremamente hostil, especialmente no BR-Obró. Então foram muitos insights, né? Nós tivemos informações, né, privilegiadas, informações extremamente importantes que vão impactar a gestão pública não só de Teresina, né, mas do resto do globo daqui em diante. Porque essa pesquisa, a pesquisa de Teresina, ela vai servir de referência para o resto do mundo. E a ideia agora, por um lado, é tentar buscar ações que possam minimizar esses efeitos e, por outro, credenciou Teresina para ser escolhida para esse novo trabalho. Exatamente. Então a gente fica extremamente feliz em saber que fomos escolhidos. Nós temos um diagnóstico que revela aí um enorme desafio para Teresina, mas revela também oportunidades. E uma dessas oportunidades nos chegou, que é a possibilidade de Teresina apoiar o resto do mundo na criação de uma ferramenta que vai ajudar a fazer uma análise assertiva do impacto do calor. É compreender o quanto que o calor impacta a vida, não somente do teresinense, mas a vida do londrino, a vida do nova-iorquino, a vida de um cidadão que esteja no continente africano, na Índia, na Austrália, por exemplo. Então essa experiência ela vai ser compartilhada com o resto do mundo. E a gente fica extremamente feliz em saber que Teresina pode ser esse hub de conhecimento a partir desse diagnóstico pioneiro, que traz realmente informações muito valiosas que vão impactar a saúde pública, vão impactar a economia, vão impactar a gestão pública como um todo. É um novo olhar sobre o desenvolvimento urbano da nossa capital. O C40 é talvez hoje a maior instituição, né, uma das grandes instituições globais que trabalham com o tema de mudanças climáticas, né, financiamento e mudanças climáticas. Então o C40 entra com a expertise técnica no que tange à questão climática, né, especialmente entendendo e compreendendo as políticas, como elas são desenvolvidas ao longo dos anos no mundo. O DICOM, que é o Pacto Global de Prefeitos, vai entrar com essa articulação política, é um membro político do consórcio. DIO é um grupo, né, que hoje tem uma vinculação com as Nações Unidas e vai nos trazer, como observadores da Terra, vão nos trazer dados ainda mais precisos, né, sobre o comportamento climático do planeta. Isso vai alimentar os modelos matemáticos, são números que vão alimentar os modelos matemáticos. A ferramenta comparar com diferentes modelos de inteligência artificial. Grande parte deles já estão sendo desenvolvidos pela IBM junto com seu time de pesquisa. No entanto, modelos meteorológicos também serão utilizados para que a gente consiga estar identificando em curto, médio e longo prazo o perigo do calor e trabalhar com ações e planejamento dentro desse tema. Portanto, a inteligência artificial vai ser um elemento-chave para que a gente consiga ter esses dados, mas também para conseguir escalar essa ferramenta para demais cidades, tanto em escala brasileira quanto em escala global.
né, cálculos que levariam anos, talvez até décadas, para serem concluídos, nós conseguiremos fazer isso numa velocidade muito maior, na velocidade que o cenário atual ele requer. Então a inteligência artificial ela consegue trabalhar com um número muito maior de variáveis, consegue fazer cálculos ainda mais complexos e trabalhar com modelos matemáticos múltiplos. Isso vai permitir uma previsibilidade maior do fenômeno climático, que é um dos nossos grandes problemas. É essa imprevisibilidade. Então a gente precisa ter algo mais concreto na mão para que a gente possa influenciar a política pública e, de fato, essa política pública atingir o cerne do problema, atender à real necessidade do cidadão. Então nós sabemos que o risco do calor, ele traz efeitos adversos nos diversos setores. Por exemplo, a pesquisa que nós fizemos aqui em Teresina, ela nos revelou, para além de um problema de saúde, ela revelou um grave problema socioeconômico na capital. Um grave problema socioeconômico. Então não é um problema somente de saúde, não se trata somente de tratar ali uma sintomatologia. Não, nós precisamos entender que o cerne da questão muitas vezes não está somente na saúde, mas um problema econômico, um problema de cunho social. Nesse cenário, nesse contexto de mudanças climáticas, o patrimônio mais importante é a vida, para além do dano material que a gente sabe que vai existir. Mas é salvaguardar a vida das pessoas, porque a gente entende que o fenômeno climático ele traz consequências de curto prazo, mas traz consequências também de longo prazo. Então, infelizmente, a gente tem aquele resultado agudo que a gente não deseja, que é a morte imediata de pessoas. Mas a gente sabe que os efeitos de longo prazo também trazem consequências perversas, né, como o câncer de pele, é uma consequência muito perversa, os problemas cardiovasculares, é uma consequência muito perversa. Então, a gente precisa começar a analisar todos esses problemas, né, sob a ótica desse novo cenário climático que a gente está vivendo. O resultado da pesquisa com as grávidas foi apresentado oficialmente no último dia 15, mesma data em que o município firmou um novo acordo de cooperação com o Fundo de População das Nações Unidas, o Memorando de Entendimento para fortalecer ações voltadas à saúde de mulheres em idade reprodutiva e em situação de vulnerabilidade social. O acordo prevê também a troca de experiências com outros países do sul global. E agora, mais recentemente, eu recebi um comunicado de um governo de uma cidade africana querendo estabelecer uma parceria com Teresina. Então nós faremos isso através de uma cooperação que a gente chama de cooperação sul-sul. A Teresina busca essas cooperações porque são cooperações extremamente importantes. E Teresina é buscada também. Teresina ela tem sido alvo de outras nações para compreender um pouco dessa experiência, das dificuldades, evidentemente, dos desafios, mas também da experiência de como Teresina vem lidando com esse cenário mais complexo de mudanças do clima. Então, essa cidade africana nos procurou, não foi a primeira cidade, a gente já havia sido procurado pelo governo federal de uma nação, né, africana em 2022 e agora em 2025 uma cidade africana vem nos procurando para estabelecermos essa cooperação, para que a gente possa trocar, né, essas figurinhas e, quem sabe, ajudarmos e sermos ajudados nesse contexto de alterações do clima. São múltiplos desafios. Então, é possível uma missão africana aqui em Teresina já nos próximos meses e, quiçá, uma missão nossa aqui de teresinenses no continente africano até o final do ano ou início do próximo ano, para o compartilhamento de ideias. Então, Teresina ela tem sim uma expertise, né? Essa expertise ela vem ganhando escala, não somente nacional, mas internacional. E no mundo globalizado, é natural que os governos procurem se ajudar nesse momento de dificuldade. E se você também já faz algo pela sustentabilidade do nosso planeta, quer aprender, tirar dúvidas ou conhece alguém com iniciativas de preservação do meio ambiente, entre em contato comigo pelo Instagram. O perfil é o Gorete Santos Flores. Não só pense, ajude a transformar. O Vida Sustentável de hoje fica por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo programa.